do Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículos 17, depois de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa nos céus. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus desse fim de semana, as bem-aventuranças. Bem-aventuranças para quem? As bem-aventuranças que os novos mandamentos do Novo Testamento proclamados por Jesus no alto da montanha. Mas quero trazer presente as leituras. Antes da reflexão, a primeira leitura é um alerta para os que confiam mais nas pessoas e nos meios humanos do que em Deus. A autossuficiência pode levar ao esquecimento de Deus. A bênção nasce da confiança nele e acompanha um projeto de vida em harmonia com seu coração. Quem confia em Deus é como a árvore à beira da água, verde e viçosa, sempre em condição de produzir muitos e bons frutos. Há, portanto, duas propostas: a dos que põem sua confiança em Deus e daqueles que depositam somente nas pessoas e nas coisas passageiras. A segunda leitura, na comunidade de Corinto, havia muitos que não acreditavam na ressurreição. Paulo procura mostrar que a ressurreição de Cristo é o centro e o fundamento da nossa fé e o que dá sentido à nossa vida. Se dizemos que não há ressurreição, não acreditamos, portanto, que Cristo ressuscitou. E se ele não ressuscitou, nossa fé de nada serve. Evangelho. Jesus desce da montanha e profere o discurso da planície. Diante da multidão e de muitos discípulos, anuncia as felicitações e as maldições. As bem-aventuranças são um anúncio de felicidade para determinados grupos de pessoas, não um convite ao conformismo. Lucas proclama também os ais ou maldições contra os ricos e bem instalados, os que constituem um convite a ser solidários com os pobres. A proposta do Evangelho é que haja justiça, isto é, que todos, não somente alguns, tenham condições de vida digna. Bem-aventuranças para quem? Ao descer da montanha, Jesus, diante da grande multidão, lança olhar aos discípulos e proclama as bem-aventuranças da planície. Felizes sois vós, é o anúncio da felicidade proferido pelo Mestre. Ser feliz é o desejo de todos. A humanidade foi criada para ser alegre, feliz e esperançosa. Carteira de identidade do cristão. As bem-aventuranças proclamadas por Jesus
constitui um anúncio de felicidade dirigido a todos, mas raramente compreendido e aceito. Há quem entenda as felicitações propostas pelo Mestre de Nazaré como algo a ser alcançado somente após a morte, ou pior ainda, como um convite ao conformismo. Muito ao contrário, a felicidade oferecida por Jesus é para ser iniciada neste mundo e representa forte protesto contra o conformismo. Jesus jamais aprecia e aprova a miséria e a dor humanas. Antes, convida as várias categorias de felicitados a levantar a cabeça, dando-lhes a certeza de que o reino de Deus lhes pertence e que sua condição haverá de mudar na medida em que se empenharem nesta busca. Ele anima essas pessoas a serem verdadeiras buscadoras de felicidade. Ao mesmo tempo, seu anúncio é uma denúncia contra o acúmulo por parte de alguns, que provoca pobreza e miséria para a maior parte da sociedade. No reino anunciado por Jesus, já não haverá ricos e pobres, pois todos partilharão tudo. Isso significa fazer justiça, pois cada um receberá o que lhe for devido, ou seja, aquilo de que necessitar para ter uma vida com dignidade, livre do acúmulo. Todos os seguidores do Mestre são convidados a dar sua contribuição para tornar esse reino uma realidade em nossa sociedade. Esse projeto, porém, pode parecer um tanto irrealizável, pois a verdade é que poucos continuam a acumular fortunas e muitos ainda tentam sobreviver com milagres. Com efeito, enquanto perdurar no mundo a dualidade entre ricos e pobres, o reino de Deus corre o risco de parecer apenas uma utopia distante. Em vista disso, embora o reino não se esgote neste mundo, o Evangelho propõe que as bem-aventuranças seja vivida por todos já no presente, a começar de nós, discípulos e discípulas de Jesus. Que Jesus nos ajude a viver as bem-aventuranças, querendo bem a todos, partilhando também, muitas vezes daquilo pouco que temos, mas é o suficiente para viver bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para todos nós.